Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra será ministrada pelo pastor Pereira. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Que privilégio poder estar aqui com você mais uma vez e poder pregar o Evangelho. Então eu queria que você, junto comigo, abrisse a tua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 24. Nós vamos falar de um tema que é bem conhecido aí da igreja. A condição para ser discípulo é renúncia. A condição para ser discípulo é renúncia. Esse é o tema e vai ser benção. Então vamos, acompanhe comigo aí, pegue a tua Bíblia, abra aí no seu iPhone, no seu celular, enfim. A partir do verso de número 25. Então lhes disse Jesus: ó nércios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e se entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, lhes punha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica aqui conosco, porque é tarde e o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu, verso 30, que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo partido, lhes deu. E então lhes se abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam unidos os 12 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 12 contaram o que lhes aconteceu no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Querido Deus, mais uma vez, Senhor amado, eu quero te agradecer pelo privilégio de poder glorificar o nome santo do Senhor, porque a tua palavra, Senhor Deus da glória, ela é tremenda, e obviamente, Deus, nós precisamos ouvi-la, precisamos entender, meu Pai, o que o Senhor espera a nosso respeito. Fala conosco, me usa, Senhor amado, com sabedoria, me dê graça, para que da minha boca não saia nenhuma palavra contrária ao teu querer, à tua vontade. Então, em nome de Jesus, Pai, eu estou à sua disposição para ser porta-voz do Senhor neste lugar. Amém, amém e graças a Deus. Aplauda mesmo.
Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, a gente tem oportunidades de se dedicar ao Senhor enquanto a gente está vivo, e nós não podemos perder essa oportunidade, porque as coisas são rápidas. A Bíblia diz que tudo passa, rapidamente, e muitas das vezes as pessoas estão dispersas, sem muitas das vezes fazer nada para o Senhor, para o Reino, ou algumas abandonam de qualquer jeito aquilo que o Senhor confiou nas mãos delas. Nós sabemos, amado, que fazer a obra não é fácil, a gente sabe disso. A Bíblia diz que nós não lutamos só contra a carne, muito embora hoje, nos dias de hoje, pareça que a gente está lutando contra a carne. Quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, né? Obviamente que o inimigo, ele se apodera da mente das pessoas, mesmo sendo elas evangélicas, mesmo crendo elas em Cristo Jesus. Então a gente vive numa guerra tremenda, não só com o reino das trevas, mas uma guerra entre igreja, que não sabe ser conduzida pelo cabeça que é Cristo. Muitas das vezes a igreja é movida pelas emoções. Ela acha, e é onde ela se prende, no achismo dela. Nós vemos aqui, amado, esses homens. Jesus, ele profere essas palavras no primeiro século, porque principalmente na Palestina, o povo estava sobre a pressão, né, do domínio de Roma. E o povo vivia debaixo dessa pressão. E obviamente, queridos, que quando Jesus veio, ele veio com um propósito, que era salvar, libertar aqueles que eram oprimidos do inimigo. Mas as pessoas, elas estavam presas em outras coisas, muitas das vezes nos bens materiais. Ela se prendia em querer ganhar fortuna, fazer nome. Hoje não é diferente. Parece que quanto mais besteira o homem faz, mas ele é reconhecido. Você vê as coisas que postam no YouTube, no TikTok, e como viraliza rapidamente. Mas você põe uma palavra, uma pregação, nem os de casa compartilham. Tem um rapaz moreno, preto, ele é daquela região, acho que da África, do Senegal, alguma coisa assim, não sei. Amados,
ele não abre a boca, ele não fala nada. E esse é ele faz gestos, e o cara está bilionário por conta das redes sociais. Que as pessoas acham graça e manda para outro, e manda para outro, e assim vão mandando. Uma coisa legal que ele faz, e que ele fez e está fazendo, onde ele vive, ele pegou a fortuna, parte da fortuna, e ele já construiu um hospital de ponta. Ele investe na vida das pessoas, abrindo poços, alimento. Então, ele é bem conhecido lá. Mas isso não é feito por todo mundo. As pessoas querem fama, riqueza, para sustentar o seu próprio ego. E depois elas ficam presas àquilo, não tendo tempo para Jesus, não se importando com Jesus, financiam seus próprios interesses, suas recreações, deixando de servir ao Senhor. Essa é a história de homens que já tinham ouvido os profetas falar a respeito de Jesus, de como seria a trajetória de Jesus, que ele morreria por nós, pela humanidade, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E antes de findar o terceiro dia, por conta do próprio conceito, eles já estavam voltando para Emaús, do lugar onde eles haviam saído. Não é diferente na igreja. A pessoa está bem, mas por conta, dos próprios interesses, abandonam ao Senhor. A vida cristã não é fácil. A vida cristã é de renúncia. E a Bíblia vai dizer que aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser discípulo. Não pode. Renunciar, amado, é amar menos para amar a Jesus. A Bíblia vai dizer que nós devemos deixar pai, mãe, filho, esposo, marido, enfim. Não é abandonar, é amar menos, porque a prioridade é Jesus. Então a Bíblia diz que Jesus se aproxima desses homens que já estavam a caminho para Emaús. E eles discutiam. E Jesus pergunta a respeito de que eles discutiam. E aí eles, com a mente e os olhos tão fechados, eles não conseguiram reconhecer Jesus ao lado deles, na vida deles, agindo para eles. E eles começam a dizer para Jesus: só você não sabe o que aconteceu ao nosso mestre. E Jesus, ironicamente, pergunta: o quê? Como mataram? Eles respondem: o nosso mestre. E aí Jesus, amado, ele vai falar: mas o que diz as Escrituras? O que os profetas falaram desse homem? E eles sabiam que as Escrituras diziam, mas você vai ver que a mente deles, os olhos deles, estavam cegos, e eles não conseguiam reconhecer Jesus. E aí Jesus está caminhando, continua a sua caminhada, faz menção, como diz as Escrituras, de seguir em frente, mas a Bíblia diz que os dois constrangeram Jesus para entrar na casa, porque o sol já estava se declinando, o dia já estava acabando.
já estava noite. E Jesus então entrou com eles. Jesus parte o pão e dá a cada um. E depois some. E foi aí, amado, quando eles começam a procurar Jesus, ele diz: nossa, bem que ardia o nosso coração quando ele falava conosco. Porque o terceiro dia não tinha acabado ainda. E eles já estavam desistindo. Ou seja, a obra que Deus tem para fazer na tua vida, Ele ainda vai fazer. Você só precisa aguardar, examinar nas Escrituras o que o Senhor promete. Porque as pessoas, amado, elas querem atropelar aquilo que não está escrito. Ah, mas eu achei que Jesus eu ia enriquecer, eu ia ser curado, eu achei que Jesus já ia pegar os meus familiares, converter todos, mas o sol ainda está se declinando, ainda não acabou o seu tempo. Quem está vivo aí? Então ainda há tempo para você, irmão. Mas muitos já desistiram. Ah, quer saber? Eu não vou mais de quarta-feira porque eu tenho orado e parece que nada acontece. Está acontecendo sim, irmão. O Senhor só não sentiu firmeza em você ainda. Porque se você desiste antes de Deus operar, e quando Ele operar, você vai achar que já está bom. Você vai achar que, bem, já recebi o que eu queria, agora eu tenho que cuidar da minha vida. E isso tem acontecido, amado, no meio da igreja. Falta de compromisso. Falta de compromisso com horário. Porque a gente sai mais cedo para não perder a hora no nosso trabalho, no nosso compromisso secular. Amado, se o teu patrão te vê doente, ele não pode te curar, mas Jesus pode. Se você estiver passando dificuldade financeira, vai lá falar para o teu patrão. Ele vai lamentar, e vai dar uma desculpa, e não vai te abençoar. Mas Jesus promete suprir todas as suas necessidades. Então é aquilo que eu falei através da oferta. A quem mais você se dedica, é quem mais você ama. É quem está em primeiro lugar na tua vida. Então você cria ídolos. Talvez o teu ídolo é você mesmo. Talvez o teu ídolo é a tua casa, seus negócios, seu carro, seus bens. Aleluia. Nesse tempo, amado, a vida diária das pessoas era marcada por uma rígida hierarquia social e desafios econômicos. Por quê? Porque tudo ia para Roma. Tinha muito imposto naquela época. Então as pessoas, amado, esperavam que Jesus pudesse trazer riquezas, bens. E aqueles que tinham, guardavam para si. Diferente daquelas mulheres, né, que eu li em Lucas 12. Que reconheceram que foram libertas e logo dedicavam os seus bens em prol do reino de Deus. Porque a vida do homem é passageira, irmãos. Você está aqui agora, amanhã você não sabe. Por isso que Tiago diz, né?
Não diga no teu coração, amanhã faremos isso ou aquilo. Quem foi que pregou aí? Alguém pregou. Não diga, porque você não sabe o dia de amanhã. E às vezes você deixa de buscar o Senhor, deixa de fazer uma visita, deixa de orar por alguém, achando que o amanhã existe. Eu nem sei se o amanhã existe. Só sei que hoje existe e eu estou aqui. O amanhã eu não sei. No abrir e piscar de olhos, no estralar de dedo, assim como o relâmpago. A Bíblia fala muito a respeito disso. E por esse motivo, amados, Jesus estava propondo uma ruptura radical com os valores e prioridades mundanas da época. E ele estava orientando: vocês precisam renunciar o que vocês têm. Sabe, irmãos, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe o que você necessita, Deus sabe que você tem que ter tempo para a tua família, Deus sabe de tudo isso. Mas quando eu, por exemplo, estou aqui na igreja, cultuando e orando, eu estou fazendo isso em prol da minha família. Pensa, amados, quanto tempo você gasta com a sua família e quanto tempo você gasta na igreja? Se você viesse, por exemplo, todos os dias da semana, cultuar, ainda assim você estaria mais tempo com a tua família do que cultuando. Porque você estaria aqui apenas 1h30, 2 horas. E o resto do tempo, com aquilo que você se dedica. Então esses valores que Jesus está dizendo, você precisa renunciar. Renunciar. Ser meu discípulo é renúncia. É deixar o velho para viver o novo. Aleluia. Então renunciar a tudo no primeiro momento pode parecer algo até extremo, mas a gente precisa, amado, avaliar ou analisar mais profundo, porque não quer dizer abandonar. Deus não está pedindo para você abandonar nada, mas para você ser discípulo, seguir a Jesus. Então, quando comparado o nosso amor por Deus, pelo Senhor, por Cristo, quando nós comparamos, avaliamos por outra coisa qualquer, o amor por Cristo tem que ser maior, porque é com Ele que você vai viver a eternidade. Não haverá mais morte nem dor. Quem proporciona isso? Deus. Quando as pessoas dão valor ao nosso Senhor. Então, é isso que esses versos eles vão estar dizendo. Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Ou seja, aquilo que foi prometido para ti. Será que você não está confundindo? O verso de número 26 vai dizer: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Não era isso que o Senhor havia proposto? Por que vocês já estão olhando para trás? Por que vocês já estão
voltando para trás, porque já estão desistindo. Aleluia. Você entende, irmãos? Deixa eu ler algo aqui. Amados, as pessoas não sabem, não fazem ideia do que é o reino de Deus. A impressão que eu tenho é que as pessoas tenham o evangelho como algo que é uma brincadeira, que não é verdadeiro. E aí fica difícil, amados, a gente seguir em frente. É lamentável, queridos, que isso aconteça. Aleluia. Eu vou seguir um exemplo aqui. Talvez eu não passei lá, mas eu quero trazer esse exemplo, porque se é uma coisa que Deus reprova, é a avareza. E no capítulo de número 12 de Lucas, o Senhor amado, Ele vai proferir aqui uma parábola, a partir do verso de número 16, Lucas 12, a partir do verso de número 16, Ele lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois eu não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então eu direi para minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aleluia. Você entende isso, irmãos? É uma dedicação além para aquilo que é nosso, que nos satisfaz, para os nossos bel prazer, e não é rico para com o Senhor. O mundo não pode te garantir nada. Você não tem garantia de nada nesse mundo. A única garantia que a gente tem desse mundo é a morte, porque tudo passa. Então se desapegue. Ser discípulo é renúncia, renunciar à própria vida, o meu eu, se dedicar ao Senhor. Irmãos, pare e pense, olhe para dentro de você mesmo. O que é que eu estou fazendo? Nós marcamos aqui evangelismo, nós marcamos culto de adoração, nós marcamos aqui visitas, culto de oração às quartas. Visita em hospital. Qual desses lugares você tem ido?
Para quem você tem pregado o evangelho? Amém? Amém, jovens? Amém, jovens? Amém, velhos? Prioridade para o Senhor. Lamentavelmente, ainda vivemos em um tempo em que o sucesso é medido pela acumulação de bens. É lamentável. Pelo templo mais suntuoso, exuberante, muitas das vezes é medido pela quantidade de membros. E as pessoas, amadas, elas têm se maravilhado com isso. Você viu sexta-feira? 2 meninas. Uma não conhece Jesus e a outra está afastada. Foi feito o convite para aceitar Jesus, ou para se reconciliar. Aí foi feito o convite, e eu ainda falava, Fernando, convida para o domingo, convida. Você veio? Amados, muitas das vezes, uma pequena, lógico que não se pode medir a doença de ninguém, mas a dor do mindinho tem mais poder do que o próprio Senhor. Pastor, é que eu estava com uma febre. Por que você não veio para a igreja? Porque a Bíblia está dizendo: se há entre vós um doente, chame o presbítero da igreja, e esse ungindo com óleo curará o doente. Mas o doente quer ser curado com remédio, com médicos, quando nós temos aqui, amado, a palavra de um Deus que cura e liberta. Então, amados, a igreja não é para crente, para ímpio, pessoas doentes, pessoas que precisam de libertação e cura. Mas as pessoas, não só de fora, mas de dentro, se apegam, amado, ao que o homem ímpio faz. Pastor, mas você não vai no médico? Primeiro eu vou ao Senhor, porque se Deus quiser usar o médico para me curar, Ele vai usar, porque eu não confio em homens, mas eu confio em Deus. Porque se o Senhor falar para esse médico, cura o meu servo, Ele vai curar. Então, em primeiro lugar é o reino de Deus, a justiça do Senhor. Mas as pessoas não estão fazendo isso. Por quê? Avareza, dedicação a si própria, amar mais a si própria. Porque eu entendo isso, se eu me amo, eu quero ser salvo, eu quero a minha salvação. Se eu me amo, eu quero Jesus operando na minha vida 24 horas. Se eu me amo de fato, amado, eu quero acumular para com o Senhor os meus galardões. Então, é a pergunta que não quer calar: você se ama de fato? Aleluia. Então a avareza, amado, ela não está só nos bens materiais. Olha essas mulheres, queridos,
Olha essas mulheres que nós lemos aqui na hora da oferta. Mulheres que haviam sido libertas de demônios. Elas entenderam o processo. E elas se desprenderam. E elas usavam seus bens materiais, seus recursos, para investir no reino de Deus. O Dr. Billy Graham, ele diz o seguinte a respeito disso. Isso é conversa do Billy Graham, só para refrescar sua memória, que eu já falei e vou falar de novo. Ele diz assim: dá um talão de cheque a um homem e eu revelarei os seus amores. Dá um talão de cheque assinado em branco e eu vou entender qual é o valor dele. A quem mais ele vai dedicar esse talão? E amado, para e pensa. Eu achei interessante essa fala dele, porque as pessoas com dinheiro na mão, por isso a Bíblia diz: mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque ele sempre vai falar como esse homem aqui falou de Lucas: estou rico, estou abastado. Como foi falado lá para a igreja de Laodiceia: eu não preciso de nada. Então vamos ler isso. Aleluia. Apocalipse capítulo de número 3. Glória a Deus. Olha só, amados, olha só como o Senhor tratou essa igreja, que era avarenta. Vamos pular um pouquinho aqui, vamos para o verso 17. Pois dizeis: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Você já pensou? Você já parou para pensar a respeito disso, irmão? Eles achavam que não precisavam de mais nada. Na verdade, eles não tinham nada. Eles não tinham nada. Você entendeu? Pena que eu tinha separado um negócio aqui e não sei mais onde foi parar, mas enfim. Você vê, amado, que é assim que a igreja está nos dias de hoje. Ou melhor, sempre tiveram. Achando que os bens materiais é que vão medir o grau de espiritualidade, de bem-estar. Mas, amados, pare e pense. Os ricos estão no Einstein. Os menos abastados estão aqui no Hospital Tiradentes. Mas a Bíblia diz que assim como morrem os pobres, os ricos também morrem. Então não é uma questão de poder aquisitivo. É uma questão de estar bem com o Senhor. É uma questão de virar, como Ezequias, o rosto para a parede e dizer: Senhor, o Senhor sabe como eu me dedico, o Senhor sabe que eu sou íntegro, o Senhor sabe que eu sou reto. E é nesse momento, amado, que Deus estende as suas mãos para operar o milagre, seja numa cura, seja numa providência financeira. É nesse momento.
em que Deus olha e diz: merece, está pronto, está pronto. E um homem desse eu preciso, uma mulher dessa eu preciso conservar na terra, para que a minha obra continue sendo feita, porque essa pessoa se dedica a isso. E aqueles que o Senhor diz, não vai chegar a lugar nenhum, e Deus conhece o nosso amanhã, Ele diz: encerra-se por aqui. E para não ficar muito na cara, Deus permite as doenças, porque Deus pode curar, não há doença que Deus não possa curar. Mas aí você vê que a pessoa, ela ainda está vivendo o mesmo processo que ela vivia no mundo. Doenças e coisas parecidas. Então, o que nós nos esquecemos? Que esse tipo de medida é oposto aos valores que a Bíblia diz. Como nós lemos aqui em Lucas 12. Em Lucas 12, vamos voltar lá para a gente rever isso aqui? Lucas 12. Você vê, amado, um coração egoísta. Você vê um coração cheio de orgulho. Então, eu quero ler a partir agora do verso 15. Lucas 12, 15. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Está tudo errado. Vocês que se apegam a isso, está errado. Não é a palavra do pastor, é a palavra do Senhor. Vixe, aquela pessoa, olha como ela é espiritual. Porque, amados, o próprio Satanás, ele pode também suprir a tua necessidade. Lembra de Cristo, quando foi levado lá para o deserto? O que você quer? Eu te dou. É só você andar prostrado. É só você aceitar as minhas condições. O que você precisa? Pão? Você está com fome? Você quer o reino? É fácil. Você compreende isso, irmão? Aleluia. Só até aí. Abra a tua Bíblia em Lucas 14. Vou ler desde o verso 25, tá? Quem tiver aí em cima. Olha que tremendo. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que o virem ou a virem, zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular
se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não vai ser meu discípulo, não pode ser meu discípulo. Irmãos, a pessoa vai, aceita Jesus, e ela precisa entender que uma vez que eu aceitei Jesus, eu não posso, amado, olhar para trás. Eu não posso colocar a mão do arado e voltar para trás. Porque nós vivemos num mundo em que nós temos muitas, não é poucas aflições. A Bíblia vai dizer, aquele que não pegar a sua cruz, qual é a tua cruz, irmão? Você lembra, nossa, eu queria até ter colocado aqui, aquele, que o homenzinho que está carregando a cruz, com outros, e vai cortando. Às vezes, amado, essa cruz que você está carregando, ela é necessária para algo que o Senhor vai te dar lá na frente. Paulo já dizia isso, que as dificuldades, os problemas que nós encontramos, ele vai se transformar em fé, amor, bondade, fidelidade. Você talvez não entenda por que você está carregando essa cruz. Talvez você ache essa cruz pesada e você fica tentando cortar ela, se desfazer dela. Começa a dar graças a Deus, começa a glorificar o Senhor. A Bíblia diz que tudo passa. Então esse problema, essa dificuldade também vai passar. Olha lá, põe aí, apaga aqui um pouquinho, apaga aqui. Amado, é exatamente isso, isso é interessante. Olha lá. Deus é muito pesado, eu não posso, eu vou cortar um pouco. E ele começa a passar. Deixa eu ir para um lugar aqui onde eu não ia. Aqui, ó, vou ficar desse lado. Esse é o esperto. Olha lá. Caminhou mais um pouco. Se eu cortar mais um pouco, aí sim ficará mais leve. E ele vai cortando. E olha, obrigado, Senhor. E agora? E agora? Como é que faz? Hã? E você? Você quer descanso, sossego? Nada nessa vida é por acaso. Muitas vezes queremos nos livrar da cruz que nos é dada. Você acha que Deus não tem o controle da tua vida, irmão? Ele não sabe que você está carregando essa cruz? Glorifica. Se formos abreviar esses caminhos, certamente teremos problemas. Você só depende de Deus, porque é Ele que te abençoa. Você pode aplaudir o Senhor, igreja? A Bíblia diz que o Senhor não vai dar um fardo além do que você possa carregar, irmão. Deus não vai dar uma cruz que você não possa carregar, irmão. Jesus foi o exemplo, Ele carregou a cruz. E Ele diz que, como o irmão fala na sexta, o fardo dele é leve. Bem leve. Porque o peso maior Ele carregou. Era para você, amado, estar naquela cruz. Aleluia.
Então você vai ver, queridos, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? O que é edificar uma torre, irmãos? É você que entregou a vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus é renúncia. E agora muitas pessoas estão querendo desistir, muitas estão abandonando. Está um barulho, vocês estão ouvindo? Renuncie às coisas do mundo. Sabe, irmãos? Deus nunca vai abandonar os cristãos de mundo. A gente precisa seguir em frente. Pure que não pode. Morno para com Deus não pode. Volta lá para Apocalipse 3. Volta lá. Olha aí de novo, irmão. 3:15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Uma hora você está bem, outra hora você já desanimou. Uma hora você vai para a igreja, outra hora já não vai mais. Começa bem, daqui a pouco. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Eu sei, vai parecer duvidar, né? Não é isso. Será que o coral vai para frente? Hein, pastor? O pastor está na liderança. Será que o coral vai para frente? Porque eu fiquei tão alegre, tão feliz. Mas eu vejo gente já desistindo do coral. Pessoa que quer participar do coral, mas não é fiel com Deus. Não participa dos cultos. Eu vejo, querido, eu não sou cego. E eu me calo na expectativa. Deixa eu ver, né? Já não vou falar aí que eu posso me surpreender. Estão ensaiando direitinho, pastor? Todo mundo? Todos os que deram o nome estão ensaiando? Então? Muito bom. Porque eu fico com medo. É o que a palavra disse aqui. Ou qual de vós que querendo construir uma torre? Pastor, nós estamos construindo um coral. E aí quando tem aqui como é que chama? Para selecionar? A audição? Não, eu estou pronto, eu quero, eu vou fazer. Pastor, eu estou pronto para ser obreiro. Basta um ventinho. Não suporta. Deixa eu cortar a cruz. É para quem que nós estamos fazendo? Eu me alegro sim, mas não é para mim. Ser obreiro é ser servo, é renunciar. É renunciar, irmãos. Quantas vezes, né? Eu cansado. Bom, não vou falar de mim não, porque falar de mim eu não me deixo vencer, irmão. Às vezes a Rose diz, fica em casa, está cansado. Não, eu vou ter tempo para descansar.
Vou ter tempo. Como eu disse, né? Como eu digo, os meus dias estão aí. Deixa eu concluir. Deixa eu concluir com algo aqui que eu também li. Olha só. Aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É uma declaração que desafia e que inspira. Ela nos chama a uma vida de compromisso total com Deus, onde os valores espirituais são priorizados acima de tudo. Então, ao responder a esse chamado, encontramos uma liberdade e uma paz que transcende as circunstâncias, seja materiais, físicas. Nós vivemos uma vida que reflete o amor e a graça de Deus no mundo. Você pode não parecer, amado, mas a sua atitude, ela vai revelar o amor e a graça do Senhor. A forma como você fala, como você age, como você pensa. Então, eu quero que você reflita em algumas coisas. A.W. Tozer foi um homem, pregador do Evangelho, que tem muitos livros escritos. Olha o que ele escreveu. O homem de Deus crê que morreu com Cristo e vive morrendo para si mesmo. Eu morri para com Cristo e eu vivo morrendo para mim mesmo. Porque servir a Cristo é morrer todo dia, é renunciar todo dia. Outra, caminha na terra enquanto está sentado com Cristo nos lugares celestiais. Olha que tremendo isso. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um aleluia? Glória a Deus. Tem mais. Você está sentado aí? Está caminhando aqui na terra? É a garantia de que você vai reinar com Cristo. Olha só isso. Para ter segurança, arrisca-se, perde a vida para poder salvar. Tremendo isso, irmãos? Não sei se você acha profundo, eu achei. Ele desce para subir. Essa é a vida de um homem de Deus. O homem de Deus é mais forte quando está fraco. Embora pobre, tem o poder de enriquecer a muitos. Quer levar as pessoas para Cristo? Quer maior tesouro do que esse? Ele é mais sábio quando reconhece que nada sabe. Depois eu vou postar isso no grupo. Às vezes vai mais longe ficando parado. E trabalha mais quando descansa. Está falando de descansar em Deus. Falando de descansar em Deus. Fala trabalhar para o Senhor. Parado, ele faz muito mais. Aleluia. Que mais? Ele sabe que já foi completamente perdoado e purificado, mas tem a clara consciência de que em sua carne não habita bem nenhum. Total dependência do Senhor. Quer que eu repita? Ele sabe que já foi completamente perdoado e purificado. Quem sabe disso aqui?
Você já foi. Porém, sendo um homem de Deus, ele tem a clara certeza, a clara consciência de que em sua carne não habita bem nenhum. Só porque eu fui perdoado, já estou de boa? Não. Estou acabando. É o mais saciado dos homens, mas sabe, sem sombra de dúvida, que a menina dos olhos de Deus, por quem Jesus se fez gente e morreu, mas sabe que vamos lá, vou de novo, é o mais saciado dos homens, mas sabe sem sombra de dúvida, que é a menina dos olhos de Deus, por quem Jesus se fez gente e morreu numa cruz. Para acabar, você é um mistério para as pessoas do mundo, mas agora, nesse mistério, esse mistério foi revelado. O mistério é Cristo em você. Vamos aplaudir ao Senhor.